Fiquem chocados, mas isto significa a nossa libertação. O vírus já não é assim tão perigoso. A caçadora tem máscara. Não, eu estou com a máscara porque tenho que cumprir uma norma, porque senão não a tinha. E ele mesmo assim é livre ou não de cumprir, porque aí é um problema dele. Epá, é verdade, sobrecarregam-se os hospitais. Qual é a lógica deste raciocínio? É assim, agora não estou a perceber a sua pergunta. É como aos fumadores. Acabam por alguns ter cancro do pulmão. Epá, é verdade, há quem escolha como quer morrer. Vida sem risco não existe e eu prefiro viver confortável com esse risco. Agora, com o Google, eu encontro tudo e mais alguma coisa. O que esses grupos estão a fazer é trazer da marginalidade posições que são estatisticamente infundadas. Sempre que eu vejo alguém com muitas certezas, eu tenho dúvidas. Não se contém com uma máscara, porque há aqui um mito, que é a ideia de que se vai erradicar este vírus pelo simples uso de máscara. Quem é que não vai. disse... Erradicar absolutamente o contágio, não vai. Quem é que afirmou essa declaração? De quê? De que a máscara vai resolver? Não sei quem foi a sociedade em geral. Nenhuma medida isolada, daquelas que possamos tomar, seja qual for, é a medida milagrosa. O uso de máscara massificado na comunidade, nomeadamente ao ar livre, ou quando é possível fazer distanciamento, não estar provado, não está demonstrado, muito pelo contrário. É mesmo ao contrário. A Organização Mundial da Saúde encoraja o uso de máscaras em espaços públicos onde houver transmissão na comunidade. Mas o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças associa o uso de máscara na rua a uma redução do risco de contágio em países asiáticos. Mas um conjunto de cidadãos auto-intitulados Médicos pela Verdade contesta estes factos e muitos outros. No grupo há psicólogos, dentistas e enfermeiros, mas nenhum médico de saúde pública, epidemiologista ou virologista. Eu, na minha licenciatura, tive 4 cadeiras anuais de saúde pública. Mas isso não faz de si uma médica de saúde pública? Não, mas faz-me a mim saber fazer como médica, fazer a extrapolação da minha atividade do dia-a-dia e sei fazer algumas contas. Pelas contas deste grupo, a maioria da comunidade científica está errada sobre o coronavírus. Acha que a gente somos atrasados mentais e não sabemos fazer a gestão da nossa vida nem dos nossos doentes? Andar de máscara para quê? Ou é uma coisa ou é outra, senão é como a contracepção. Usa-se diafragma, preservativo, toma-se a pílula, etc, etc. Tudo ao mesmo tempo. E ainda assim não há garantia de que a gente não engravide. Exatamente. A doutora tem noção do que é que está a comparar, que é o incomparável. Não é, é comparável. Repara uma coisa. A gravidez está a compará-la a uma doença. Não, ouça, é uma metáfora. Burrice argumentativa da parte da narrativa oficial. Quando se põe em causa a máscara, está-se a falsear a informação, está-se a desrespeitar a ciência e está-se a desrespeitar, sobretudo, as vítimas que podiam ter sido, eventualmente, prevenidas e evitadas pela utilização da máscara. Este modelo científico de uma universidade na Finlândia demonstra como se podem propagar gotículas num espaço fechado além de 1 metro. A máscara bloqueia... Não bloqueia tanto assim. Por exemplo, estas imagens de uma universidade na Austrália demonstram como, ao falar, são expelidas gotículas sem máscara ou com diferentes tipos de máscara, como as cirúrgicas. Algo ainda mais visível no caso de um espirro. São as gotículas expelidas, o veículo de transmissão do coronavírus. Tem vantagens adaptativas e uma delas é precisamente ter a capacidade de se transmitir em indivíduos sem sintomas ou com formas muito ligeiras de doença que passam despercebidas. Tanto a Organização Mundial da Saúde como o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças atestaram que infectados assintomáticos podem transmitir o vírus.
Quem está sem sintomas não usa máscara, ponto. A pessoa assintomática pode transmitir, segundo evidência científica. Os chamados médicos pela verdade multiplicam-se em entrevistas na internet e publicações nas redes sociais, onde já ultrapassam os 50 mil seguidores. As informações que divulgam são contracorrente. Um assintomático não está doente, uma pessoa sem sintomas não está doente. Mal de mim se eu esperasse que as pessoas com cancro do pulmão tivessem sintomas para lhe diagnosticar. É aquilo que eu às vezes faço sem querer inconscientemente quando vou no metro a fazer diagnóstico de todas as pessoas que estão sentadas à minha frente. Mas a medicina é muito isto. Participam em protestos em plena pandemia, onde ninguém cumpre as regras. Nem máscara, nem Oh, distanciamento André, se social. elas não quiserem acatar isso, o que é que nós podemos fazer? A liberdade é assim. A liberdade tem riscos. Muitas vezes recorrem à imaginação para argumentar e confundir diferentes tipos de vírus. Ninguém deixou de ter relações sexuais com medo do HIV. O HIV transmite-se no convívio sexual e a sífilis transmite-se no convívio sexual, social, normal das pessoas. As pessoas Sem podem... proteção. Mas as pessoas podem não saber e podem escolher não se proteger. Isso é uma coisa que é um risco. Cada um tem que definir. As pessoas Está a têm... defender isso ou Não, acha não que as estou a pessoas se devem defender isso. proteger? Atenção, o que eu estou a dizer As é... pessoas devem então proteger-se. Idealmente sim. Muito bem. Taxa de sobrevivência dos infectados. Aqui é entrevistada pelos auto-intitulados Jornalistas pela Verdade. Fazemos entrevistas a entidades várias. Ao tratar de um tema tão específico como a saúde, não tem receio que possa estar a divulgar informação falsa? Temos muito cuidado com as informações que pomos agora. Na nossa equipa temos vários jornalistas credenciados que têm receio de represálias pelas suas entidades patronais e preferem trabalhar um bocado na sombra. Que me dão a O notícia. rosto deste movimento nas redes sociais não é jornalista. Tem carteira profissional de jornalista? Não. Nestas plataformas atingem quase 400 mil visualizações. Espalham desinformação que pode ter impacto na vida de todos. De Espanha e de Itália, onde já há manifestações e motins e protestos violentos. E qual é a reação a esses vídeos? As pessoas cá em Portugal começam também a desejar já protestos mais sonantes. Esta divulgação de imagens de confrontos não pode incitar à violência em Portugal? Sim, pode incitar à violência, temos noção disso, não é esse o nosso objetivo. Vai haver muita desinformação, vai haver muita gente a acreditar em quem não devia, vai haver muita gente a ter comportamentos de risco como consequência das coisas ainda não serem claras. Joana Gonçalves de Sá investiga outra pandemia espalhada também no mundo inteiro. As notícias falsas e o impacto que têm nas tomadas de decisão. A enorme maioria das pessoas que partilha isto não compreende o que está a dizer. Acho muito mal que usem máscara porque a máscara não tem fundamento nenhum. O chamado ter a mania, não é? Portanto, as pessoas que têm a mania, que sabem muito, à partida vão ser mais suscetíveis à desinformação. E é muito difícil depois de contrariar, porque estão sempre a encontrar informação que reforça a sua opinião, portanto dizem, eu bem vos disse, e depois, mesmo que encontrem informação que vá contra, ignoram-na. Também disse numa entrevista que os funcionários dos lares não têm de usar máscara. Não foi bem isso que eu disse. Foi? Não foi isso que eu disse. Não é andarem de máscara às 8 horas, por exemplo, as pessoas usem funcionários do lar, não precisam. Epá, eu já não sei, esse está-me a descontextualizar tudo. É o vosso manifesto. Está bem, mas nós temos, sim, e é verdade. Aliás, isso está no manifesto e o manifesto foi feito por mim. Então alguém pode entrar no lar e não ter máscara. Vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é um contexto epidémico, outra coisa é o dia-a-dia de um lar. Doutora, isto saiu num contexto epidémico. Mas isso é o quê? Isso é o nosso manifesto. É o seu manifesto. Não é o meu, é o nosso. Certo. Não, nem fui eu que escrevi, não vale a pena eu estar aqui a perder tempo, porque tudo aquilo que eu diga vai buscar coisas do tempo da Maria Cachucha.
Do total de mortos, cerca de 40% foram em lares. Por causa da divulgação de informações como estas, a Ordem dos Médicos decidiu atuar. Foi instaurado um processo, ou mais do que um processo, pela Ordem dos Médicos Isso é um aos Médicos assunto pela Verdade. que não cabe aqui, é um assunto que não lhe diz respeito. Todos nós temos direito à nossa opinião, mas a partir do momento em que as opiniões põem em causa a vida dos outros, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Na página dos Médicos pela Verdade, a informação disponível reencaminha os utilizadores para vários sites com artigos avulso. A base científica é simples, é a experiência de muitos anos e artigos publicados por todo o lado. Estar fechado em casa, uma pessoa saudável em casa, privada de vitamina D, privada de oxigênio, é tudo ao contrário, o oposto do que se calhar se deve fazer para se combater um vírus. Claro, é o oposto. Isto, na Great Barrington Declaration, eles vieram todos dizer isto. Esta declaração tem apenas 2 páginas, está no site. Sim. É o que está no site. E é assinada por 3 pessoas, 3 médicos, em que não existe nenhuma referência científica. Não interessa. Esta é a base para as afirmações destes médicos. A verdade é que nunca se produziu tanta evidência científica em tão pouco tempo e nem toda está devidamente validada. Há muita pressão dentro da comunidade científica para os resultados irem saindo. É o processo de construção em que vamos pondo pecinhas, vamos pondo tijolo a tijolo, tijolo a tijolo. O que é que acontece de vez em quando? De vez em quando temos um mau empreiteiro, ou peças que não encaixam bem, portanto que não são boas, ou materiais que não são da melhor construção, ou pessoas que são aldrabonas. Está a fazer falta o contraditório. Esta psicóloga clínica é membro dos Médicos pela Verdade. Questiona o confinamento e é contra as normas como a utilização de máscara pelos jovens. A partir do momento em que um adolescente tem medo de ir para a escola, tem medo de ser com os amigos, tem medo de estar com os amigos, este medo está a causar mais danos do que o risco de simplesmente assumir que existe um risco neste momento, não é? Se for para a rua, estiver com os amigos e garantir a distância de segurança e a utilização de máscara... Sim. Agora, sim, mas... Mais uma contradição. Outro dos argumentos usado por negacionistas é o facto de haver doenças mais graves como a tuberculose ou a gripe. Os últimos dados disponíveis apontam para cerca de 1.800 casos de tuberculose em Portugal no ano. Já de Covid-19 foram registados mais de 183.000 em apenas 8 meses. A comparação não poderia ser mais esclarecedora. Há 100 vezes mais casos de infectados com o coronavírus. Quanto à gravidade da doença e a comparação com a gripe, na primeira semana de novembro foram reportados 378 doentes internados nas unidades de cuidados intensivos com Covid-19. Se olharmos para a mesma semana do ano passado, portanto, pré-Covid, nas unidades de cuidados intensivos foi reportado apenas um caso com gripe. Se nós utilizássemos para a gripe os mesmos meios que nós estamos a utilizar para a SARS-CoV-2 e para a Covid-19, provavelmente nem haveria mortalidade. Este vírus conseguiu afetar uma percentagem enorme da população, pondo em causa e em risco de ruptura os serviços nacionais de saúde praticamente todos os países. Nós neste momento estamos a assistir a uma coisa que eu nunca vi na minha vida profissional. A informação circula, é muita e está acessível a todos. Só nos primeiros 4 meses da pandemia foram identificadas 2.300 teorias da conspiração e rumores produzidas em 87 países, traduzidas em 25 línguas diferentes. É perigoso do ponto de vista da saúde pública, mas também porque pode potenciar violência, xenofobia e discriminação. Por isso, deve apenas confiar em fontes de informação credíveis e proteger-se em todos os sentidos. Quanto ao resto, às vezes o melhor mesmo é desligar.